Queridos, olha só, a gente sempre costuma tentar trazer uma palavra bem embasada para vocês dentro do tema que o Senhor direciona, né? Vamos lá e fundamentamos aquele tema e falamos e trazemos uma aplicação. Hoje a palavra vai ser um pouquinho diferente. Eu vou, talvez, falar um pouco menos e citar mais versículos do que o normal, porque eu preciso que no coração de vocês seja gerado fé. E fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos ler bastante versículos para que você possa estar ouvindo a palavra de Deus e estar gerando fé para que no final a gente possa não apenas ouvir essa palavra, mas também praticar ela. Tá bom, queridos? Eu quero, antes de eu falar qual que é o tema da nossa reunião hoje, contar uma história de ficção para vocês que ilustra muito bem o que nós vamos falar hoje. É uma história, mas ela explica muito bem o tema da nossa reunião aqui. Então tinha um menino, então esse menino teve um sonho, e nesse sonho Deus levou ele num depósito gigantesco. E tinham 3 salas nesse depósito. E o menino chegou nessa primeira sala e tinha carros, casas de praia, tickets de viagem. E o menino disse: "O que é essa sala, Deus?" E aí Deus falou para ele: "Essa é a sala da resposta das orações. As orações que já vão ser respondidas, já vão ser entregues as respostas das orações." E aí esse menino foi para uma outra sala, também muito grande, que também tinha carros, tinha casas, tinha todas essas coisas, mas ela estava mais no fundo. E ela disse: "Por que essa sala está dividida, Deus?" "Porque essa aqui são as respostas das orações, já estão respondidas, mas ainda não chegou o momento das orações serem atendidas. Eu ainda estou preparando as pessoas para elas receberem o pedido delas, mas aqui já está a resposta." E aí, eles foram numa terceira sala, que o menino viu carros, casas, tudo aquilo, mas tinha uma pilha estranha num canto, com pernas, braços, olhos, umas coisas meio estranhas. E o menino disse: "E essa sala, Deus? O que é isso?" "Ah, essa é a sala das orações que nunca foram feitas. Por isso que tudo que está aqui nunca foi entregue." Então, por mais que seja uma ficção, essa história tem uma moral profunda. Existem coisas que Deus nunca vai dar na nossa vida, porque nós nunca pedimos. E o que normalmente a gente não pede? Aquilo que a gente julga impossível de ser respondido. Muitas vezes nós pedimos carro, nós pedimos casa, nós pedimos coisas superficiais, mas quando chega em áreas da nossa vida que a gente não vê possibilidade nenhuma de acontecer um milagre, a gente nem ora. E aí, nunca vai acontecer na nossa vida. Então hoje eu quero falar com vocês sobre orações por causas impossíveis. Impossíveis para nós. Qual é a tua causa impossível? Talvez a tua causa impossível seja o tema do último Connect. Talvez teu casamento esteja destruído. Talvez a tua causa impossível seja uma enfermidade. Talvez seja um vício. Talvez, mexer com os solteiros um pouco, né? Talvez seja um casamento com uma pessoa que você verdadeiramente ama. Talvez você conheceu tantas pessoas, mas nunca a verdadeira, a certa. Talvez o teu impossível seja ter uma família, seja ter filhos. Qual é a tua oração impossível? Então, nessa noite, eu preciso trazer a palavra de Deus para que você tenha fé. Porque a fé é que move o sobrenatural. Se você não tiver fé, Deus não vai operar. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, normalmente a gente não fica lendo tanto o versículo, mas hoje a gente vai fazer isso para que você possa ouvir a palavra de Deus e a fé seja gerada no teu coração. Tudo bem, queridos? Então, não faço a mínima ideia quem pegou cada versículo, né?
Mas Tiago 2,2 diz assim: vocês não recebem porque vocês não pedem. Então isso está na palavra, o Senhor está lá nos provocando, dizendo, peçam. E vocês vão receber, vocês não receberam ainda porque vocês não pediram. Mas Jesus respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. A causa mais impossível da nossa vida, a mais difícil, é aquela que vai ser a maior prova de que Deus não apenas existe, mas como Ele tem poder. Vai ser a prova de que Ele se importa com você. Vai ser essa causa impossível em que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificada. E é por isso que ela existe na tua vida. Não é para derrota, não é para frustração, é para que você creia na palavra, aplique a palavra, tenha fé e veja o impossível acontecer. Esse nosso Deus, como nós lemos, é um Deus do impossível, queridos. Quem pegou Mateus 7, do 7 ao 11? Eu peguei. Bem alto. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Então Jesus, ele está fazendo um desafio. Ele está dizendo, vocês, que são pecadores, que falham, que querem mudar coisas em vocês e não conseguem, vocês que não têm um coração assim tão puro, tão generoso, quando um filho de vocês pede algo, pede um pão, você vai chegar para ele e dar uma cobra? Você vai chegar para um filho que você ama e você vai dizer assim, te dou uma pedra? Então Jesus está dizendo, quem dirá o teu Pai, que é perfeito, que te ama, um amor verdadeiro, puro, você vai pedir uma coisa para ele que está de acordo com a vontade dele, ele não vai te responder? É claro que ele vai responder. Então, queridos, o Senhor está fazendo um desafio. Se você está batendo na porta, às vezes não é na primeira que se abre. Às vezes eu preciso insistir um pouquinho, porque existe um tempo para todas as coisas. Queridos, vocês lembram de duas situações na Bíblia? Uma do filho pródigo. Ele queria receber uma bênção e ele não tinha maturidade para receber. A bênção que ele queria era a parte da herança dele. O pai não resistiu e deu a herança. O que ele fez? Rapidinho ele torrou tudo. Com festa, mulherada, bebedeira. Ficou numa miséria tão grande que ele desejou comer a comida dos porcos. Agora vamos pegar um outro exemplo. Davi, 20 anos esperando a promessa dele. Em vão? Não. O Senhor amadurecendo ele. Quando ele recebeu a bênção dele, que era ser rei, ele foi o maior rei da história, porque havia maturidade. Deus não quer nos entregar as bênçãos que a gente quer. Eu quero me casar. Aí Deus te dá o casamento e você não consegue manter aquilo, porque você é imaturo, porque você não dá valor. Então existe o tempo para todas as coisas, mas calma, queridos, não vai ser 20 anos, fica tranquilo. Né? Já vi os ali suando 20 anos. Calma, vai dar tudo certo. Né? Então vamos lá. Quem pegou Tiago 1, do 5 ao 7? Eu. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Então, queridos, existem orações que não vão ser respondidas porque nunca foram feitas. E existem orações que não vão ser respondidas porque foram feitas sem fé. O que é a fé? É a confiança. Então, o que Tiago disse aqui? Se você faz uma oração sem fé, sem confiança, você não vai receber. Porque você parece a onda do mar. A onda vai e volta. Uma hora eu creio que Deus tem poder. Outra hora eu já não creio mais.
Uma hora eu creio que ele vai responder a oração, outra hora eu já não creio mais. Você não vai receber. Você precisa confiar. Quem que gosta? Vamos pegar nós aqui, pais. Quem tem filho sabe. Você diz pro teu filho, suba aqui e pula no meu colo que eu vou te segurar. Você não vai conseguir. Você não tem força. Não, você vai me derrubar. Um exemplo bem bobo. Você fica confortável quando o teu filho não acredita na tua palavra? E se Deus está dizendo para você que Ele tem poder, que Ele é um Deus do impossível, e você não confia que Ele tem poder para agir naquela tua causa, não é o mesmo comportamento de desconfiança? Então Tiago está dizendo, se você está pedindo sem confiar, claro, queridos, vai ter momento na nossa vida, nós não somos perfeitos, que a nossa fé vai dar uma decaída. Aí você diz, meu Deus, aí você corre para uma pessoa que você confia, que teme a Deus, e você diz, olha, meus joelhos estão vacilando, eu não estou acreditando, eu estou começando a desconfiar. Essa pessoa vai orar com você. Isso é uma demonstração de temor e confiança na palavra de Deus. Não tem problema se você vacilar às vezes. O problema é você se entregar. Queridos, quem pegou Hebreus 1:11? O que é fé? Eu peguei. 11:1, desculpa. 11:1. Falei 1:11, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, fé é a certeza da resposta. É algo que eu tenho certeza que eu vou receber. Eu não vi concretizado ainda. Mas eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Isso é fé. Eu preciso orar já crendo. Claro, né, queridos? Se eu vou fazer uma oração que não agrada a Deus, como é que eu vou ter certeza da resposta? Eu estou lá casada, lá venho eu com os casamentos, mas não largo os casamentos. Esse ano eu já falei que não tem jeito, né? Eu estou casada com alguém, tá? E aí, eu oro com fé que Deus vai me dar esse divórcio. Né? Queridos, vai ficar você lá que nem as muletas esperando. Deus não vai estar afim de responder essa oração. Né? Até que todas as possibilidades, todos os milagres aconteçam na tua frente e você diga... Então assim, eu preciso fazer orações de acordo com a vontade de Deus. Ah, Jesus, mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Está na Bíblia. Mas como é que eu vou ler a Bíblia inteira? Fique tranquilo. Porque a Bíblia fala que todos nós nascemos com um senso do que é certo ou errado. Não pega as crianças, queridos, meu filho tem 3 anos, tá? Se escondeu atrás da almofada, pode saber, tá com o dedo no nariz. Assim, ó, cara, que obsessão. Me digam que essa fase passa, pelo amor de Deus, eu já não sei o que fazer, né? Passa. Ah, que vergonha que você passa, a criança chega dentro do meu Deus, parece que é tudo da educação. Ah, não também? Ah, óbvio que bom. Você acha que tá só tirando? Não façam muito, vocês já fizeram isso. Certo que vocês já fizeram isso uma vez na vida. Mas, queridos, olha só. Você não precisa dizer que aquilo é errado. A criança já vai lá para trás do sofá e coloca o dedo nariz na boca. Então, assim, nós já nascemos com uma certeza do que é certo e errado. Por mais que nós não lemos a Bíblia inteira, quando nós vamos fazer uma oração, nós sabemos o que agrada a Deus ou não. Então, não adianta nós esperarmos que nós vamos ter respostas em coisas que vão acabar prejudicando as pessoas, que é em desacordo com o marido, que é para prejudicar alguém, que vai te afastar de Deus. Mas quando você sabe que é algo que agrada a Deus, teu casamento pode estar destruído, queridos. Olha, eu vinha de umas semanas de milagres e restaurações em casamento, gente. Pense nas situações mais impossíveis. Deus operou. Então, assim, ó, agora eu só falo em casamento essa semana, tá? Assim, ó, tipo, vocês não vão conseguir me calar. Então, assim, ó, se tem alguém aqui que tá com o casamento destruído, eu quero te animar, porque eu vi coisas que pro teu bater vai ser difícil. Então, queridos, não interessa qual que é a nossa situação. Deus vai operar se aquilo é de acordo com a sua vontade. Por que eu estou dando o exemplo de casamento? Porque Deus ama o casamento. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento.
E você sai da aliança, mas ele não sai. Então assim, tenha fé, creia, faça a tua parte, porque a dele ele sempre vai fazer. Então fé é eu fazer uma oração com a certeza da resposta, queridos. Que mais? Mateus 17, 20. O problema é que se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, eu vou ter que ouvir muito. Porque eu tenho muita pouca fé. E o meu caso é desse tamanho e a minha fé é desse. O que eu faço? Escuta isso. Pode ler bem alto para nós, por favor. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Então talvez você pense que a tua fé é muito pequena e o teu problema é muito grande. Só que Deus está falando que se ela for do tamanho de um grão de mostarda. Agora olha isso aqui. Será que a tua fé não é desse tamanho, pelo menos? Em 2 milímetros. Tem duas ali. Será que você não tem 2 milímetros de fé? Porque se você tiver, a Bíblia fala que você pode dizer para essa montanha: saia daqui, se atira no mar, e isso vai acontecer. Claro que é um exemplo, né? É um exemplo, mas Jesus exagerou para você entender que não existe impossível. Porque quando você olha para uma montanha, é óbvio que ela não vai se atirar no mar. O Senhor está fazendo um exagero para você entender que se você tiver uma fezinha assim, ó, é suficiente para realizar qualquer situação da sua vida. Então, queridos, né, se eu creio, eu posso ter. Quem pegou Marcos 9, 23? Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Eu quero te animar. Se você veio nessa reunião hoje, é porque você tem fé. Isso aqui é uma reunião para se buscar a Deus. Você tem fé e eu tenho certeza que não é desse tamanho aqui. Então não há impossíveis para você. Há uma decisão que eu tenho que tomar. Vou dar um exemplo. Estava falando para vocês dessas situações dos casamentos impossíveis. Vocês pensam que foi fácil a peleia? Oh meu Deus, haja jejum e oração. E nem com todo o jejum consegui emagrecer. Olha que tristeza. Então assim, foi muita luta, foi muita direção, foi muito posicionamento. Então às vezes a gente lê esse versículo e diz assim, tá, é impossível, o que tudo é possível e eu não tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte. O Senhor vai me direcionar. Mas se você tiver fé, você fizer a tua parte, Deus vai fazer a dele, que é muito maior que a tua. A parte dele é muito maior que a tua. E você vai ver os milagres, queridos. Fé é confiar. É o oposto de estar ansioso. Queridos, quem pegou Hebreus, nós já vamos para a prática, tá, queridos? Hebreus 4,16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ok. Então, o Senhor está dizendo, cheguem diante do meu trono, o trono da graça. O que é graça? É favor imerecido. Por que muitas vezes, queridos, aí que nós precisamos fazer um adendo. Por que muitas vezes nós não fazemos algumas orações? Venho eu com aquela frase que eu digo todo conecte, mas eu preciso inculcar isso na cabeça de vocês. Queridos, todos nós aqui viemos de uma base de fé católica. E eu não estou dizendo que tem algum problema com o catolicismo. Mas nós fomos ensinados lá, não vou puxar toda a história do clero, outro dia eu conto para vocês que vocês já estão cansados de ouvir como é que aconteceu. Mas nós fomos ensinados a ter um relacionamento com Deus à distância. Por isso que se faz penitência, por isso que se faz promessa, por isso que se tem santos. Por quê? Porque o santo é uma pessoa melhor que eu. É uma pessoa mais merecedora, é uma pessoa mais correta. Eu não sou digna. Foi me ensinado que eu não sou digna de chegar diante de Deus. Para começar, nem foi me ensinado que Deus é o Pai, mas que é o Senhor. E brabo.
Porque todas as pinturas, as esculturas, o que quando a gente olha para a história, a gente vê um Deus barbudo, carrancudo, e não o Pai amoroso que Ele é. Isso foi uma situação lá atrás da Idade Média, queridos, para que houvesse um controle da população. Mas isso não é verdade sobre Deus. Você não precisa de um intercessor, de um mediador. Você não precisa ter medo, você pode chegar direto diante de Deus, sem você merecer, porque Ele diz, venha ao trono da graça, graça é favor imerecido. Você pode sim fazer boas obras, nós somos chamados para isso, mas não é isso que vai fazer você merecer nada de Deus. Não é isso que vai te dar a salvação. Você pode ser uma boa pessoa, você foi chamado para isso, mas você foi ligado a Deus. Você pode chegar com liberdade a Ele, não por causa das suas obras, mas por causa de Jesus Cristo. Porque Ele veio, viveu como homem, deixou a sua majestade, a sua glória, morreu numa cruz para que o caminho entre nós e Ele fosse aberto. Ele é o caminho que nos leva até Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Não é as tuas boas obras, não é você ser certinho, você ser bonzinho. Não é isso que vai te levar até Deus. É você reconhecer que Jesus abriu esse caminho. E você entra através da graça, é um favor imerecido. No tempo oportuno. Quando você precisar. E é um tempo para Deus te responder. Queridos, quem pegou 1 Timóteo 2,5, por favor? Eu. Bem alto. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Amém. Há um só mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. Então não adianta você querer receber um milagre e para isso você usar outro mediador que não seja Jesus. Você não vai receber. Sabe por quê? Porque a única pessoa que tem poder para transformar a tua vida, teu casamento, te curar, te libertar, fazer o impossível é Jesus Cristo. Esse nome tem poder. Quando Ele deixou a sua glória e viveu nessa terra, Deus Pai exaltou o seu nome acima de todo nome. Por isso que quando nós oramos, quando nós expulsamos demônios, quando nós oramos com enfermos, nós fazemos isso através do nome de Jesus. Enquanto você não reconhecer que Jesus é que tem poder para mudar a tua vida, você não vai ter. Porque é o nome dele que tem que ser glorificado. Porque ele é egocêntrico? Porque ele precisa disso? Não. Porque ele quer o teu coração. Porque ele quer que você saiba que foi ele. Para que você se aproxime dele e pare de olhar para a direita, para a esquerda, para aquele Deus, para aquele santo, para aquele isso, para aquele aquilo. Queridos, eu não quero atacar a fé de ninguém aqui, mas eu preciso ser verdadeiro com você. Jesus abriu um caminho. Para de colocar pessoas, entidades, seja lá o que for, entre você e Deus. Com certeza, como eu dou exemplo, lá na sala do Daniel Guerra, se eu quiser entrar, eu vou ter que agendar com a secretária dele. Mas se eu fosse o filho dele, eu entrava correndo por aquela porta e pulava no colo do meu pai. Você não precisa de secretário, você não precisa de santo, você não precisa de mediador, você não precisa de guia, você não precisa de pastor, você não precisa de padre, você não precisa de ninguém. Você só precisa entender que Deus te ama. Ele te fez com vários propósitos, mas o maior dele, você ser filho. Quando eu quis ter um filho, eu queria que esse filho estudasse, fosse alguém na vida, conhecesse a Deus, vários propósitos. Mas o maior propósito, eu queria que ele fosse meu filho. E eu pudesse receber dele um amor que eu não posso receber de ninguém. Um amor de filho. E eu pudesse dar para alguém um amor que eu não posso dar para ninguém. De mãe. E quando você foi sonhado, planejado muito antes de você existir, era esse o propósito maior. Eu quero meu filho, eu quero minha filha. Eu quero me relacionar. O Deus Criador de todas as coisas quer revelar o coração dele para você. Quer dizer quais são os sonhos e planos que ele tem para a tua vida. E para as pessoas que estão ao teu redor. Ele quer que você pare de andar às escuras. Ele quer te revelar. E Ele quer te conduzir. Mas você precisa se dar a chance de fazer esse caminho através de Jesus. E não mais através de ninguém. Para que as coisas aconteçam, queridos.
João 14:6. Estamos terminando, ok? Bem alto, Carlinhos. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, isso está na Bíblia. Eu, Jesus, sou o caminho que leva, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se que a vida é em mim. Ninguém vai até Deus se não for por mim. E por que a gente insiste em procurar por outros? O caminho foi aberto através da cruz de Cristo. Você tem liberdade para entrar, para passar e para usufruir de tudo que Ele conquistou naquela cruz por você, querido. João 14:13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E eu farei, Jesus dizendo, o que vocês pedirem em meu nome. Não em nome do padre, não em nome do pastor, do orixá, do pai de santo, do guia, do santo, em nome de Jesus. Então vocês estão entendendo que às vezes a gente não recebe porque a gente não pede, às vezes a gente não recebe porque a gente não crê, e às vezes a gente não recebe porque a gente não pede através do único que pode realizar. E é para isso que nós estamos aqui, para que você possa ouvir, e aí aquilo que eu falei com os visitantes. Eu não posso te convencer que isso aqui é verdadeiro. Mas há 20 anos, 19 anos eu estou aqui porque isso se tornou verdadeiro na minha vida e mudou a minha vida. Mas eu posso te desafiar. Pegue isso que você está ouvindo, só esse último versículo. Pegue a tua causa impossível e peça para Jesus. E aí você vai ter uma experiência real na tua vida. E aí você vai crer que nem eu, da capa contra a capa. Até na capa da Bíblia eu creio. Até preta tem um motivo para ser preto, né? Já estou mais ou menos assim, né? Vamos lá, queridos, então. Qual que é a tua causa impossível? Você já pediu para Jesus? Você crê que Ele tem poder para realizar? Né? Então, queridos, essa semana, em especial, eu tenho passado por umas situações e não foram só o casamento, né? Teve situações muito difíceis a olhos humanos para acontecer. Né? Tivemos uma pessoa que há 30 anos andou na cegueira espiritual, sem saber servir ao reino das trevas, e Jesus tocou e as escamas caíram. E essa pessoa teve a sua vida transformada, e era uma causa impossível. E tantas outras que eu tenho vivenciado, então o Senhor me disse, desafie eles a fazer orações impossíveis. E eu quero dizer para vocês, queridos, antes vamos ler Mateus 19:26. Quem pegou? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, novamente, em outro texto, afirmando a mesma coisa. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nesses 19 anos que eu sirvo a Jesus, eu vi muitas coisas impossíveis acontecerem diante dos meus olhos. Eu vi, não vi por TV, eu vi na minha frente, paralítico deixar a sua cadeira e andar. Eu vi pessoas diante de mim com tumores horríveis serem curadas instantaneamente, aquilo desaparecer. E quando isso acontece, vem uma atmosfera, assim, uma coisa do sobrenatural, que você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Uma amiga minha contraiu AIDS do marido, estava numa situação terrível, foi completamente curada, tem todos os exames. Eu vi nessa caminhada, queridos, tantos casamentos sendo transformados. Eu vi a Ceci, né? Para quem não sabe a história, a Ceci, os pais, o Fernando e a Cláudia, eles foram convidados pelos médicos. Agora você, como pai, você se coloque no lugar. A entrar numa sala do hospital e se despedir da sua filha, desencontrada pelos médicos. Um bebê que nasceu perfeito. Para quem não sabe dessa história e está com os olhos arregalados, é uma das histórias mais lindas que eu tenho presenciado, porque a Ceci não era para estar viva. E depois foram tantas as batalhas, não era para ela enxergar, e hoje ela enxerga, e nós vamos ver a Ceci entrando por aquela porta,
pulando, gente. Nós vamos ver isso. Não chegou a hora ainda, mas está bem perto. E todos vocês verão. Então, queridos, eu tenho visto tantos milagres. Por que Deus não faria na tua vida? Eu tive uma cura na minha coluna, era para mim estar numa cadeira de roda, queridos. Eu ainda sou meio torta. As coisas do Senhor que falta dar uma curada aqui. Você sabe que quando eu fico sentada eu saio meio torta. E para mim, porque todos os milagres vão ser preciosos, mas os teus vão ser sempre os mais lindos, né? O milagre mais lindo da minha vida se chama Gabriel, né? O sonho da minha vida sempre foi ter filho, queridos. Desde que eu sou criança, minha mãe disse que com 4 anos eu dizia, eu quero ter 1000 filhos. Coisa pouca, assim, claro. Mas que a pessoa tem 1000, ela já revê algumas coisas, né? Mas, queridos, eu me casei, né? Já casei meio que virando a curva do rio, já não era tão novinha assim, né? Meu marido mais virado ainda. Já não era tão novo e nós dois queríamos ser pai. Então, assim, ó, não dá mais pra perder tempo, vamos lá, né? E quando a gente decidiu que a gente ia ter um filho, eu fiquei sabendo que a minha sobrinha, que a minha primeira sobrinha, e foi uma alegria, uma felicidade, entendi que tinha que ser ela primeiro. E vamos lá, vamos tentar, né, Adriano? Vamos ter o nosso filho. E os meses se passaram, e a coisa não acontecia, a coisa não vinha, e vai para um médico, e vai para outro, e aí começou as más notícias, né? Cada exame que eu fazia, eu descobri um novo problema. Eu tinha desde problema para gerar, para conceber, porque já começava que não tinha óvulos, problema para manter o filho, problemas no sangue, problemas na trompa, problemas em tudo que você possa imaginar. E nós juntamos nossas forças financeiras, vendemos o nosso apartamento e fomos fazer fertilização in vitro. Eu passei por todos os exames que vocês possam imaginar. Literalmente me viraram de ponta cabeça. Eu tive que tirar a roupa na frente de tanta pessoa que eu não conhecia nessa vida, passar por tanta humilhação, fazer tanto exame dolorido. Eu lembro de um que eu desmaiei na mesa, de tanta dor. Exames horríveis que tinham que colocar laxantes para você fazer o contraste, você fazia as necessidades ali em cima da mesa, na frente de todo mundo. Tudo isso para ter um filho. Aí, depois de todos os milhares de exames e dinheiro que não acabava mais e que não se tinha, e vendendo o que não se tinha para realizar um sonho, conseguimos ir para a fertilização in vitro e só quem fez sabe o que é. O terror que é. O terror o processo, o terror a tua cabeça e o terror a espera do exame. São 10, 15 dias, eu não lembro, que viram uma eternidade na tua vida. E o teu corpo cheio de hormônio começa a achar que está grávido. E você começa a ter um seio grande e você começa a sentir as coisas e você diz, uau, eu estou grávida. Claro, você está com um coquetel de hormônio dentro de você. E quando você vai pegar o resultado, você tem certeza absoluta que é um sim. E quando vem um não, queridos, é uma morte. É um luto. Cada embrião que foi colocado dentro da tua barriga, você acreditava que ia vingar. Então, na minha cabeça, eu perdi 9 filhos. E os médicos, uma hora, chegaram para nós e disseram, nós sabemos das condições financeiras de vocês. Sabemos que vocês estão fazendo um sacrifício que vocês não podem. E nós não queremos mais ver vocês, nós não queremos dar mais esperanças para vocês. Nem a fertilização in vitro pode resolver o caso de vocês. E, queridos, hoje eu não tenho tempo para contar toda a história, mas vocês sabem que Deus me deu o Gabriel. No último momento, quando nós havíamos dito, chega, nós precisamos viver, tem que ter um fim disso daí. Nós não tínhamos mais vida. E no último exame, no último momento, eu fiz uma eco e o médico mostrou que o óvulo ia ser liberado, mas ia ser liberado do lado em que eu tinha a trompa colada. Então o óvulo ia se perder. Eu não ia mais nem voltar a fazer a eco. E o médico disse, calma, existem milagres. O médico edificando a minha fé, né? E eu resolvi voltar. E quando eu voltei, 2 dias depois, eu tinha feito um milagre dentro de mim. E aquele óvulo já não estava mais daquele lado, já estava do outro lado, já estava grande, e eu estava com todas as condições perfeitas.
E aí o médico brincou comigo, agora tu vai para casa e tu faz a tua parte. E eu saí em estado de choque porque eu sentia a presença de Deus naquela sala, e quando eu pus o pé para fora, eu disse, meu Deus, eu tenho que ir para casa, encontrar com meu marido para a gente fazer a nossa parte. E eu lembrei, ixi, hoje é dia de vigília na igreja. Hoje tem oração e eu tinha me comprometido aí. Falei, agora? A vigília vai de madrugada dentro, né, queridos? Oh, meu Deus, e se amanhã eu não tiver meu corpo nas mesmas condições que está hoje, o que eu vou fazer? Vou para a vigília ou vou para casa? Vou para a vigília. Vou ser fiel a Deus até o último momento. E fui para a vigília. Orei, e quando já era de madrugada, eu estava saindo, e o meu pastor chegou para mim, não sabia de nada, queridos. Pense num tabu. Ninguém falava de filho comigo. Ninguém dava notícia que alguém está grávida para mim. Porque a dor era insuportável, eu já não conseguia mais disfarçar. Tu falava, tô grávida, eu chorava. Eu quase tinha um treco. E aí chega no final da vigília, o pastor chegou para mim, eu sabendo que era aquele dia, que era aquele momento, que não ia ter outro. E o pastor chegou para mim e disse assim, sabe, Gê, essa tarde eu senti de orar por você. E foi como se um portal se abrisse, espiritualmente falando, e eu senti que eu poderia adentrar aquele portal. E eu poderia pedir algo por você. E eu pedi pelo teu filho. E Deus me deu uma visão, Gê, de um útero azul, fosforescente e lindo. E ele orando, ele disse assim, e começou a chorar, ele disse, você vai ter um filho. Você vai ter um filho, Deus te entregou, você vai engravidar. E vai ser um homem. E ele vai ser um profeta e um adorador. Vai fazer a diferença na geração dele. Vai ser uma criança usada, desde que ela nasceu por Deus. E eu desmontei chorando e eu contei a história para ele. Falei, pastor, o que está acontecendo? Ele, vai para casa. E fui. Né? E eu conto, né? Não quero constranger ninguém, mas tivemos apenas uma única relação. E tá aí o Gabriel, que é a maior alegria da minha vida. Um sonho completamente impossível. Uma causa para os médicos perdida. E o Senhor fez. Por que Ele não vai fazer na tua vida, no teu casamento, na tua saúde? Por que Ele não vai responder os teus sonhos? Quais são os teus sonhos? Com o que você sonha? Talvez para você pareça um supérfluo, perto das necessidades dos outros. Meu Deus, alguém tá pedindo para andar e eu estou pedindo por uma casa de praia? Para Deus, o teu sonho é o sonho dele. Basta você pedir, você crer e pedir para a pessoa certa. Por último, eu quero que a gente leia um texto que diz assim. Não, alguém pegou esse texto. Queridos, eu queria que todo mundo está com a Bíblia, todo mundo abrisse nesse texto. Está lá em Mateus. Qualquer coisa vai no índice, Novo Testamento, Mateus 18. Se dois de vós estiverem de acordo ou concordarem na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que estás nos céus o concederá. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Imagina aqui com esse povo. Então assim, queridos, sabe por que eu coloquei nesse papelzinho aqui 2 sementinhas? Porque para o caso da sua fé ser menor que essa semente aqui, vai que, né? Vamos fazer o princípio da soma. A tua meia semente com a semente de um, né? Vamos somar a nossa fé. Talvez você, pela tua causa, você não tem fé. Mas talvez pela causa do outro, você tenha. A oração em acordo, ela tem um poder absurdo, queridos. Então talvez você não tenha fé para a tua causa, mas você tenha para do outro. Você vai mudar de lugar, você vai encontrar um homem, e vai ficar do lado desse homem, se você for homem. E uma mulher do lado de uma mulher. Eu quero que vocês troquem de lugar. Agora sim, você vai pegar a sua dupla aí, né? Só que eu vou pedir que vocês façam isso baixinho, queridos, porque tem umas pessoas mais sanguíneas, mais conversadores, mais, né? E às vezes a pessoa está emocionada do teu lado, contando a situação dela. Então você vai falar baixinho com ela
E você vai contar para ela qual é a tua causa no impossível. E ela vai orar por você. E depois, você vai fazer o mesmo com ela. Ok?